Olá, essa é a nossa terceira videoaula sobre o assunto redes de resistência térmica. Nesta videoaula, vamos resolver o exemplo 6 do capítulo 3 do livro Sengel, Transferência de Calor e Massa, quarta edição. Neste exemplo, vamos abordar resistência em série e resistência em paralelo. Bom, então, esse exercício fala o seguinte, é uma parede com 3 metros de altura e 5 metros de largura, que ela consiste em tijolos. Aí ele deu a condutividade térmica do tijolo, que é igual a 0,72 watts por metro Kelvin. São tijolos horizontais com 16 centímetros por 22 centímetros de seção transversal e 25 centímetros de comprimento separados por camadas de concreto. Aí tem um desenho do lado ali do concreto. E aí deu a condutividade do concreto, que é igual a 0,22 watt por metro Kelvin. E ele é separado por uma camada de 3 centímetros de espessura. E ele fala que existe ainda concreto de 2 centímetros de espessura de cada lado do tijolo. E uma camada de 3 centímetros de espessura de uma espuma rígida. E ele deu a condutividade dessa espuma. É uma espuma que faz um isolamento térmico e acústico aqui. Tem uma condutividade bem baixa em comparação com os demais materiais. Então, a condutividade da espuma é igual a 0,026 watt por metro Kelvin. A espuma está na face interna da parede, como mostrado na figura abaixo. Na verdade, está na figura ao lado aí, né? Que eu copiei o enunciado do livro, então ficou abaixo aqui, mas na figura ao lado. As temperaturas interna e externa são: a temperatura do ar interno, portanto, vai ser 20 graus Celsius, e a temperatura do ar externo é igual a menos 10 graus Celsius, respectivamente. E os coeficientes de transferência de calor por convecção dos lados interno e externo são HI igual a 10 watts por metro quadrado Kelvin e HI igual a 25 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente. Fala considerando a transferência de calor unidimensional, ou seja, ela vai ser só de dentro para fora, ela não vai envolver transferência no sentido longitudinal da parede. E ignorando a radiação, determina a taxa de transferência de calor através da parede. Esse daqui é um tijolo, tá? O tijolo é representado por esse bloco bege, tá? E a argamassa aqui está representado por esse bloco, né? Esse paralelepípedo aqui, azul. Então, vamos lá, o que é uma parede? Esse daqui, então, seria o primeiro tijolo. Depois do primeiro tijolo, aí viria um segundo tijolo, tá? Estou colocando o segundo tijolo do lado. Depois vai existir um terceiro tijolo do lado desse segundo tijolo. Aqui, coloquei ele do outro lado. Depois mais um tijolo e assim por diante. Então, a gente coloca vários tijolos um do lado do outro, assim que nós montamos a parede. Vocês estão vendo aqui? Daqui também é uma dúvida bem frequente. Eu não coloquei a argamassa aqui, nessa parte do tijolo aqui, entre esses tijolos. Às vezes existe a argamassa que é colocada aqui também. Nesse caso, o exercício vai simplificar um pouco e nós não vamos considerar a argamassa aqui entre os tijolos, tá? Vamos considerar que o tijolo tem argamassa apenas embaixo e em cima. Então, eu coloquei a argamassa embaixo e aí eu venho com uma camada de argamassa e coloco sobre o tijolo. Vamos ver se apareceu aqui. Então, tem uma argamassa sobre o tijolo. E assim por diante, tá? Eu fiz a primeira camada tem 22 centímetros mais a argamassa, vai dar 25 centímetros de altura, e aí vem a próxima camada de tijolo, certo? Que vem sobre essa argamassa que nós colocamos. Depois, sobre essa próxima camada, vem mais uma camada de concreto, e aqui mais uma camada de tijolo. Bom, isso daqui, então, é a parte de tijolo que tem na parede, certo? Então, a parede, ela primeiro é levantada com essa parte aí. Coloca o tijolo sobre o tijolo aqui e a argamassa entre os tijolos aqui. E aí vai levantando a parede dessa forma. Ok? Bom, depois que eu levantei essa parede, ele tem apenas tijolo e argamassa, eu venho com uma camada, igual está desenhado aí no exercício, eu venho com uma camada de reboco aqui está falando que é concreto, né? Eu coloco concreto aqui com uma espessura de 2 centímetros. Então, eu coloco concreto de um lado e depois eu coloco concreto aqui do outro lado da parede. Aqui. Então, tem concreto dos dois lados agora e o tijolo está formando uma espécie de um sanduíche aqui entre o concreto. O tijolo fica
preso entre essas duas camadas de concreto. E para finalizar, existe um isolamento térmico que é feito por uma espuma. Então, tem mais... E o concreto é representado por essa cor azul e a espuma, então, é representada por essa cor vermelha. Certo? Então, é isso daqui que é uma parede. Só que esse desenho que eu fiz, eu coloquei só alguns tijolos, tá? Só alguns tijolos. O exercício fala que a parede tem 3 metros de altura por 5 metros de largura. Então, são mais tijolos. Para ela ter 3 metros de altura, e se cada tijolo tem 25 centímetros de largura, então, bom, vamos lá aqui, ó. Se ele tem 25 centímetros de largura, nesse sentido aqui, eu vou ter aqui 20 tijolos, tá? Tenho 20 tijolos colocados nesse sentido. E de altura, se eu tenho 3 metros de altura e cada tijolo tem 22 centímetros de altura, se a gente somar com o concreto mais 3 centímetros, vai dar 25 centímetros de altura, tá? 25 que é o 22 do tijolo, mas esse daqui eu tenho 12 tijolos de altura, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só para visualizar a parte de cima da parede, deixa eu tirar o reboco que está lá no topo. Bom, aqui então nós vamos ter 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E no total aqui, então, deu 5 metros nesse sentido, tá? Por 3 metros nesse sentido. A parte vermelha é a parte interna da parede, que está em contato com o ar interno, que está a 20 graus Celsius, e a parte externa aqui, que é só concreto, ela vai ter em contato com o ar externo, que está a menos 10 graus Celsius. Tem um ΔT aqui de 30 graus Celsius, portanto. Bom, para construir circuito de resistência, como a parede ela é uma unidade que se repete, tá? Então são vários tijolos, um sobre o outro, um tijolo sobre outro tijolo, sobre outro tijolo, sobre outro tijolo. Então, para simplificar um pouco o circuito de resistência, eu posso reduzir ele. Então, a gente vai calcular o calor que é transferido por um tijolo, tá? Por um único tijolo aqui. Isso daqui, eu vou pegar daqui e até aqui. Eu vou calcular então para essa altura. E depois é só multiplicar. Se eu calcular por essa altura e para um comprimento de um tijolo, que é 25 centímetros, e para essa altura, que também dá 25 centímetros, que aqui ele tem 22 aqui, 22 centímetros aqui, mais 3 centímetros aqui, mais 3 centímetros. E ele vai ter nesse sentido mais 25 centímetros, tá? Aqui no sentido longitudinal dele, ele vai ter mais 25 centímetros. Bom, então nós vamos resolver para um tijolo, tá? Um tijolo mais um concreto, uma unidade que se repete. Se eu olhar essa parede, deixa eu voltar lá no aquele desenho em 3D. Aqui, vamos olhar a parede bem de frente. Na verdade, aqui. Bom, o que acontece? Eu peguei um módulo desse daqui. E esse módulo se repete. Ele é o mesmo aqui em cima, vai ser o mesmo para cá, vai ser o mesmo para cá. E isso vai se repetir 12 vezes, certo? Até chegar lá em cima. Aqui eu tirei o reboco ali de cima. Certo? Então nós vamos calcular apenas para um tijolo a transferência. Depois a gente multiplica para a quantidade de tijolo que existe na parede e aí nós encontramos a transferência total de energia que vai acontecer na parede inteira. Aqui para ficar mais ou menos na mesma cor, a primeira resistência, então, é a resistência do ar, tá? Eu tenho aqui que o ar interno ele está a 20 graus Celsius. E essa daqui vai ser uma resistência de convecção, que é a resistência do ar. A temperatura aqui na superfície da parede, então ela provavelmente vai ser um pouco menor que 20 graus Celsius. A temperatura vai estar aqui nessa superfície da parede. Certo? Essa daqui, eu vou colocar nome aqui e indicar que esse daqui é o T1 aqui, ou melhor aqui, deixa eu colocar TS1 aqui, só para ficar claro que é a superfície. Então, essa temperatura é a temperatura que está aqui nessa superfície agora, TS1. A próxima resistência, então, é a resistência da espuma, que a resistência, como a espuma é um sólido, ela vai oferecer uma resistência de condução de calor. A próxima temperatura vai ser a temperatura que está na interface. Aqui a interface entre a camada de concreto, o reboco de concreto que nós colocamos, e a espuma. Então essa temperatura vai ser a temperatura TS2. Que é essa temperatura aqui, TS2. Ela está entre a espuma e a parede de concreto, e o reboco de concreto. O reboco de concreto vai oferecer uma resistência à transferência de calor, que nós vamos chamar de resistência de condução também. Só que aqui,
Nós estamos, por enquanto, trabalhando apenas nesse módulo, tá? Que está entre esse verde. No próximo aqui, eu vou ter duas interfaces. Eu vou ter o concreto com o próprio concreto e vou ter o concreto com o tijolo. Então aqui eu tenho uma resistência que vai estar em paralelo. Então aqui nós temos uma resistência em paralelo, que é a resistência de condução do concreto, porque o calor ele pode simplesmente atravessar a parede, escolher atravessar pelo tijolo, ou escolher atravessar por essa camada de concreto que existe aqui. Então temos essas duas resistências, e aqui a resistência de condução do concreto e aqui a resistência de condução do tijolo. Bom, para nós identificarmos esse pontinho, essa superfície aqui, vamos chamar ela de TS3, certo? Nós vamos identificar aqui como TS3. E desse lado aqui, vamos chamar isso aqui de TS4. Então aqui vai ser o TS4. Bom, passou por essa superfície, nós temos mais uma camada de concreto, certo? Está representado pela cor azul, vou desenhar aqui também com a cor azul. Passou por uma camada de concreto, então. E agora, eu vou chamar essa superfície de superfície TS5. TS5. Esses pontinhos representam, então, a temperatura. E a última resistência será a resistência do ar, a resistência de convecção do ar. Então, aqui é a resistência de convecção. Eu vou colocar isso aqui como sendo resistência de convecção interno e aqui como sendo resistência de convecção externo. E aqui, então, vai ser a temperatura do ar externo, que é igual a menos 10 graus Celsius. Bom, vamos lá, então. Agora nós temos que calcular essas resistências, tá? Nós temos o circuito de resistência, nós vamos calcular essas resistências. A primeira resistência é a resistência de convecção interna. Então, a resistência de convecção interna ela será igual a 1 dividido por H, o H interno, vezes a área. O H interno ele deu, deixa eu colocar aqui, o H interno é igual a 10 watt por metro quadrado Kelvin. Ele deu no enunciado do exercício. A área da parede, eu não posso utilizar a área da parede como um todo, porque eu não estou calculando isso daqui para a área total da parede. Eu estou calculando apenas para esse módulo aqui. E esse módulo tem 25 centímetros de altura por 25 centímetros de... Então, eu estou calculando para um tijolo, tá? Vai ser 25 centímetros aqui. E aqui vai ter também 25 centímetros. A área de um tijolo vai ser 0,25 vezes 0,25. Vou encontrar que a área desse tijolo ela é igual a 0,0625 metros quadrados, certo? Então agora eu vou utilizar essa área que é igual vezes 0,0625 metros quadrados. Bom, resolvendo essa conta, eu encontro que a resistência de convecção interna é igual a 1,6 Kelvin por watt. A próxima vai ser a resistência de condução da espuma, certo? Essa resistência aqui que está identificada como vermelho aqui, que é a resistência de condução da espuma, a resistência que a espuma oferece a conduzir o calor através dela. Então, a equação que nós usamos para calcular a resistência de condução da espuma é a espessura da espuma, tá? Esse L aqui representa a espessura, dividido pela condutividade térmica vezes a área. A espessura dessa espuma ela é igual a 3 centímetros, como está no desenho do enunciado do exercício. Tá? Essa espessura aqui é igual a 2 centímetros, aqui é igual a 16 centímetros, e aqui vai ser igual a 2 centímetros. O L, que representa a espessura, aqui vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros, que multiplica a condutividade térmica da espuma igual a 0,026 watt por metro Kelvin, que multiplica a área. A espuma ela está em toda aquela área, tá? Então vai ser 0,0625 metros quadrados. A resistência que a espuma oferece é igual a 18,46 Kelvin por watt. Próxima resistência, então, será a resistência do concreto, aquela parte azul aqui. Então vai ser a resistência de condução do concreto. Como tem vários concretos, eu vou chamar de concreto 1 aqui. Concreto 1 também é calculado como a espessura dividido pela condutividade do concreto vezes a área, e a área vai ser igual. A espessura aqui é igual a 2 centímetros, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Condutividade térmica do concreto é igual a 0,22 watt por metro Kelvin, que multiplica a área, 0,0625 metro quadrado. Resolvendo essa conta, então, eu encontro que a resistência que o concreto oferece à transferência de calor será igual a 1,454 Kelvin por watt. Bom, a próxima resistência ela vai ser em paralelo, tá? Que é a resistência de uma camada de concreto ou uma camada de tijolo, certo?
Só que essa camada de tijolo, ela não está presente em toda a área, então eu preciso calcular a área que o tijolo ocupa no sentido longitudinal aqui, certo? O tijolo ele tem 22 centímetros de altura por 25. Então a área que eu vou utilizar agora para o tijolo vai ser igual a 0,22 vezes 25. Vou dividir essa área e desenhar ela aqui do lado. Aqui então nós vamos ter uma espessura, que é a espessura do concreto. Então aqui vai ser 25 centímetros, aqui 22. E aqui são 3 centímetros. Então, essa área aqui, que é a área que o tijolo ocupa, é igual a 22 centímetros vezes 25 centímetros. Isso daqui vai ser igual a 0,055 metros quadrados. E a área que o concreto ocupa nessa região, ela vai ser igual a 3 centímetros. vezes 25 centímetros. Então, a área aqui vai ser igual a 0,0075 metros quadrados. Se eu somar esse 0,0075 mais 0,055, eu vou encontrar essa área aqui, que é 0,0625 metros quadrados. Bom, vamos voltar lá no cálculo, então. Agora eu estou calculando, então, a resistência de condução do tijolo. Ele vai ser igual à espessura do tijolo, dividido pela condutividade do tijolo, vezes a área, e a área do tijolo aqui. Então, a espessura do tijolo ele tem 16 centímetros de espessura, 16 vezes 10 elevado a menos 2 metros, dividido pela condutividade do tijolo, que é igual a 0,72 watt por metro Kelvin, vezes a área que o tijolo ocupa, 0,055 metros quadrados. Isso daqui será igual a 4,04 Kelvin por watt. Bom, próxima resistência, então, vai ser a resistência de condução do concreto, vou chamar concreto 2 aqui. O concreto 2 é esse concreto aqui, ó. Só para numerar, esse é o 1, esse é o 2 e esse será o 3. Então esse aqui que eu estou calculando agora, a resistência do concreto 2. O concreto também oferece uma resistência de condução, que vai ser a espessura do concreto, dividido pela condutividade térmica do concreto, vezes a área. Aqui também é a área que o concreto ocupa. Então ele tem a mesma espessura, tá? Ele está sobre o tijolo, ele vai ter a mesma espessura que o tijolo, então ele vai ser 16 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A condutividade do concreto essa é a mesma aqui, nós mudamos só a espessura da parede, não mudamos o material, tá? Então 0,22 watt por metro Kelvin. E a área que ele ocupa agora, então, é 0,0075 metros quadrados. Resolvendo, então, essa conta, a resistência térmica oferecida pelo concreto aqui será igual a 96,97 Kelvin por watt. Bom, a resistência oferecida pelo concreto 3 vai ser igual à resistência oferecida pelo concreto 1. Vocês conseguem visualizar aqui? Por quê? Ele tem a mesma espessura, é o mesmo material, então a resistência oferecida pelo concreto 3 aqui vai ser essa daqui, a resistência de condução pelo concreto 1. Resistência de condução do concreto 3, ele será igual a 1,454 Kelvin por watt. Kelvin por watt. Por quê? Porque ele tem a mesma espessura, ele é 2 centímetros de espessura, o reboco de um lado da parede tem a mesma espessura do reboco do outro lado da parede, é o mesmo material, e nós também estamos calculando ele para a mesma área. Bom, agora vamos para resistência de convecção externa. Resistência de convecção externa. Para calcular a resistência de convecção, é igual a 1 dividido pelo coeficiente de convecção externo vezes a área. O coeficiente de convecção externo que foi fornecido ele é igual a 25 watt por metro quadrado Kelvin. E a área, nós vamos utilizar a mesma área do tijolo aqui, 0,0625 metros quadrados. Essa resistência, então, será igual a 0,64 Kelvin por watt. Bom, calculamos todas as resistências, só que nós não podemos somar ainda, porque nós temos uma resistência em paralelo. Essa resistência em paralelo, nós precisamos calcular a resistência equivalente a essa área aqui. Essa resistência vai ser calculada com base nessas duas resistências, que é a resistência do tijolo e a resistência do concreto. Então, 1 sobre a resistência equivalente aqui será igual a 1 sobre a resistência de condução do tijolo, mais 1 sobre a resistência de condução do concreto, certo? 1 sobre essa resistência equivalente, então será 1 dividido por 4,04 Kelvin. Bom, portanto, então a resistência equivalente a esse trecho na nossa parede é igual a 1 dividido por 4,04 Kelvin por watt, mais 1 dividido por 96,97
96,97 Kelvin por watt. Resolvendo isso daqui, nós temos que a resistência equivalente será igual a 3,879 Kelvin por watt. Bom, agora sim, agora é só somar as resistências porque nós temos a resistência em série, tá? Essa resistência equivalente é a equivalente que está em paralelo aqui. Eu poderia até remontar esse circuito, considerando agora a resistência equivalente, certo? Se eu remontasse esse circuito, ele ficaria como sendo a primeira resistência, que é a resistência de convecção interna. Então, a segunda resistência seria a resistência de condução da espuma. Aí vem a resistência de condução do concreto. Agora sim, a próxima resistência vai ser a resistência equivalente, que nós calculamos, que é a resistência equivalente ao tijolo mais concreto. Vamos chamar de R equivalente. A próxima resistência é a resistência de condução do concreto. E, finalmente, aqui nós temos a resistência de convecção externa. Bom, então, agora a resistência total que essa parede oferece vai ser a somatória dessas resistências. Resistência total, então, vai ser igual a resistência de convecção interno, mais a resistência de condução da espuma, mais a resistência de condução do concreto, 1, mais a resistência equivalente, que é a resistência do concreto 2, equivalente à resistência do concreto 2 mais o tijolo, mais a resistência de condução do concreto 3, mais a resistência de convecção externa. Bom, a resistência total, então, será igual a 1,6 Kelvin por watt, mais 18,46 Kelvin por watt, mais 1,45 Kelvin por watt, mais 3,87 Kelvin por watt, mais para 3,88 Kelvin por watt, mais 1,45 Kelvin por watt, mais 0,64 Kelvin por watt. Bom, somando essas resistências, nós temos que a resistência total será igual a 27,49 Kelvin por watt. Bom, com essa resistência, aí nós aplicamos aquele conceito de a própria definição da resistência, né? A transferência de calor, a taxa de transferência de calor é igual à diferença de temperatura dividido pela resistência total, certo? A diferença de temperatura nesse sistema é igual à temperatura interna, que é 20 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, certo? Essa diferença já está em Kelvin, dividido pela resistência total, que é igual a 27,49. Aí nós chegamos na resposta do exercício, que é igual a 1,09 watt. Aliás, nós não chegamos na resposta do exercício ainda. Por quê? Esse calor é o calor transferido por um módulo, tá? Um módulo constituído de espuma, concreto, tijolo e concreto, depois mais concreto, mais o ar que está do lado de fora e o ar que está do lado de dentro. Então, nós pegamos um módulo na parede que é igual a 25 centímetros por 25 centímetros. E, na realidade, essa parede ela tem 5 metros por 3 metros, certo? O total, então, da área dessa parede, a área será igual a 15 metros quadrados, certo? Bom, nós podemos calcular o fluxo, então, que passa por isso daqui e depois multiplicar por essa área. O fluxo que passa com essa taxa que nós calculamos aqui, essa taxa de transferência, dividido pela área, que é a área que nós utilizamos para calcular, 0,0625 metros quadrados, certo? Já vou substituir o valor da taxa de transferência. Aqui é 1,09 watt. Aqui eu encontro, então, que o fluxo de calor através dessa parede, que é a taxa de transferência por unidade de área, será igual a 17,46 watt por metro quadrado. Se eu quiser encontrar a taxa de transferência nessa área de 15 metros quadrados, é só multiplicar. A taxa de transferência é igual ao fluxo vezes 15 metros quadrados, certo? Vou colocar a área total. Aqui seria a área do módulo, né? Então, essa taxa de transferência será igual ao fluxo de calor, que é 17,46 watt por metro quadrado, vezes a área total, que é igual a 15 metros quadrados. Agora sim nós encontramos a resposta do exercício, que é igual a 262 watts. Bom, outra forma de encontrar esse final seria multiplicar pelo número de tijolos que eu tenho na parede. Eu tenho 12 tijolos de altura aqui. Seria 12 módulos, né? E aqui eu tenho 20 módulos de largura. Então, a quantidade total vai ser igual a 12 vezes 20. Então, se eu fizer aqui, como nós calculamos para um módulo, essa taxa de transferência para um módulo, e o número total de tijolos mais concreto que nós temos é igual a 12 vezes 20, são 140, vezes 1,09 watt, que aqui é
for o módulo, eu vou encontrar então que é 262 watts. Nesta videoaula, portanto, aplicamos os conceitos de redes de resistência térmica para resolver um problema real. Utilizamos tanto resistências em série quanto resistências em paralelo. Calculamos a resistência térmica nos mecanismos de condução, convecção e radiação e encontramos a taxa de transferência de calor em uma parede composta. Encerramos essa videoaula agora e até a nossa próxima videoaula.